Muito bem, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal do YouTube do Papo de Legista. É uma imensa satisfação receber hoje este convidado, para mim tem um grande significado, o Dr. Guido Arturo Palomba, além de tudo é meu veterano de faculdade, terceira turma, doutor? Estou errado ou estou certo? Terceira turma. Muita história, né, doutor? Muita história. Então, eu agradeço muito esse convite que ele aceitou para falar com a gente sobre dano psíquico, né, a princípio, um tema muito interessante e de muita dificuldade, muitas vezes, de avaliação, e ninguém melhor do que ele para falar sobre isso com a gente, para a gente bater um papo aqui. E, bom, o Dr. Guido, eu já conheço ele há alguns anos, quando eu ainda estava na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, ainda estava na graduação, e sempre muito receptivo, muito simpático, muito atencioso com os acadêmicos, e com certeza os acadêmicos que estiverem nos vendo agora vão gostar muito. Quem, porventura, ainda não conhece esse grande mestre, vai gostar muito desse papo, sem dúvida nenhuma, e eu, particularmente, sou muito grato a ele. Eu considero o senhor praticamente um tutor na minha formação, viu, doutor? Apesar de eu não ter seguido a psiquiatria, mas seguir a perícia médica, que a gente acaba tendo que estudar constantemente, né? E o Dr. Guido Palomba, ele é psiquiatra forense, ele é diretor da Associação Paulista de Medicina, diretor da Diretoria Cultural, ele foi ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, autor do Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal, um livro de muita referência, e que a gente deve utilizar sem grandes pudores para estudar a psiquiatria forense, e também por isso que eu vi da questão do dano psíquico, eu achei interessante para a gente discutir, né, por causa da grande demanda. Doutor, fique à vontade para se apresentar, para conversar, estamos aqui em um bate-papo, é um prazer tê-lo aqui. Yuri, muito obrigado, mas eu quero te dar um abraço apertado, ainda que virtual. Você já formado, eu conheci você nos bancos da faculdade e sempre me chamou a atenção. Me chamou a atenção um aluno extraordinário, estudioso, dedicado, sabendo o que quer e muito engajado na política médica. Diretor de vários departamentos, de várias ligas, e sempre fazendo eventos maravilhosos. Os eventos agradabilíssimos que eu participei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, onde você se formou e eu também, os grandes eventos foram feitos por você, então, meus parabéns. Para mim é um prazer estar de volta à casa e falando de um tema muito interessante, que é o dano psíquico e como corrigir. Quais as opções que nós temos de tratamento. Então, nós vamos falar. Mas eu fico à vontade. Pode perguntar. Imagina, doutor. Olha, fico honrado pelas suas palavras. Para mim, não tenho nem o que dizer. Só agradecer, e sempre vou agradecer muito ao senhor. Se acostume. Sempre vou agradecer. Então, relativo ao nosso tema, né, como eu falei aqui, estudando, não sei se o senhor já viu esse livro aqui, alguma vez na vida. Obrigado por ter trazido. Você sabe que eu chamo ele, eu tenho uma filha. A minha filha é de carne e osso, e esse daí é de papel e tinta. Exatamente. Papel e tinta que está aí com você. Obrigado, muito obrigado. Imagina, esse livro aqui, Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal, como eu comentei, né? Tem até uma dedicatória do senhor aqui, ó, 11 de agosto de 2015. Olha que beleza. Pois é. Guardo com muito carinho e uso muito para estudar, né? Porque na perícia médica a gente lida muito com essas questões. Né? Eu vou te contar depois a história desse livro, que é interessante. Mas todos queremos saber. Interrompi. Imagina, fica à vontade. E, então, estudando sobre essa questão, e que a gente vê muito em demandas, né, especialmente nas perícias indenizatórias, né, nos cíveis, né, a gente
acaba falando muito da questão do dano, né, para responsabilização civil e tudo mais. E aí a gente acaba se deparando com essa questão, né? Poxa, a gente fala muito de danos de dano corporal, de dano estético, né? E o dano psíquico, a gente sabe que existe, né? E agora, né, como que a gente avalia isso, né? Como o senhor fala muito bem aqui, mas eu acho que é interessante a gente discutir sobre isso, né? Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da introdução sobre isso, alguma questão histórica que o senhor queira trazer, porque a gente sabe muito bem que o senhor é muito culto e sabe demais sobre a história da medicina. Então, se o senhor quiser... Não, mas eu acho que esse tema é muito importante e ele, cada vez, ele tem mais afluência nos tribunais de justiça. Mas o que é um dano psíquico? Então, muitas pessoas conhecem aquilo que se chama dano moral. Dano moral é a pessoa sofre um dano moral com uma acusação injusta, com uma ofensa. Aquilo é um dano moral. Por exemplo, eu vou dar exemplos assim, limites. Né? Por exemplo, uma pessoa que é presa injustamente. Né? Então, ela vai presa, injustamente condenada, vai para a cadeia, aquilo é um dano moral imenso para ele. Então, a lei, como não tem forma de reparar melhor esse dano, então é uma condenação pecuniária. Então, a pessoa que fez esse dano, no caso o Estado, ela é obrigada a pagar. Mas isso sempre existiu nas leis brasileiras, até que, nesta reforma do Código de 2003, entrou o dano psíquico, que é diferente do dano moral. Dano psíquico é quando a pessoa sofre algum transtorno mental. Porque, por exemplo, o dano moral eu me sinto muito mal, sabe, ofendeu a minha honra, mas eu não estou delirando, não estou alucinando, continuo trabalhando, etc. e tal. Mas o dano psíquico é quando acontece algum transtorno mental na vida desse indivíduo que sofreu uma lesão injusta. Então, por exemplo, um dano moral, ele pode facilmente se transformar em dano psíquico. Por quê? A pessoa começa ofendida, tem uma agressão injusta, por exemplo, preso, não é? Uma agressão indevida, e ele continua, segue sua vida, uma pessoa honesta, moralmente ilibada, etc. Mas quando ele vai na padaria, ele acha que as pessoas estão olhando diferente para ele. Fala, poxa, tá vendo? Estão achando que eu sou criminoso, mas eles estão desconfiando de mim. E acaba desenvolvendo um quadro psiquiátrico que muitas vezes leva ele a um sofrimento muito grande. Não é uma doença mental propriamente dita, porque é reativa, é uma reação a algo que aconteceu. Mas ele acaba se sentindo, por exemplo, ele para de trabalhar, ele não sai mais na rua, ele sente vergonha, ele começa a ficar ansioso, deprimido, com determinados comportamentos que ele não tinha. Então, ele passa do dano moral para o dano psíquico. Agora, você perguntaria, o dano psíquico é uma evolução do dano moral? Não, não é. São dois danos diferentes. E quando você tem o dano psíquico, cessa o dano moral. Você passa de um para outro em qualidade. Não é uma questão de quantidade do moral se transformando em psíquico, ou o psíquico é mais grave. Não é isso. E o dano psíquico, é claro que é questão de avaliar para ver se é dano moral ou psíquico. E o dano psíquico, ele também ele recebe uma compensação material e acrescida do tratamento, nos gastos com o tratamento que ele, porventura, venha a ter. Então, basicamente, é isso. Isso é comum nos tribunais de justiça, e quem avalia
o dano, tanto moral quanto psíquico, normalmente são os psiquiatras forenses e os psicólogos forenses também são capacitados. Interessante, né? A gente vê como é importante, né? Porque essa questão de dano moral e psíquico, com certeza, sempre dá uma dúvida, né? E como o senhor bem falou agora, e não podia estar diferente, tá no tratado do senhor, o senhor diferencia isso. É bom a gente sempre diferenciar, né? Até porque a questão do dano moral, a gente foge da nossa competência de análise pericial, né? De uma forma geral, né? Então, é muito interessante isso. Assim, de termos gerais, doutor, quais avaliações, que tipos de perícias que o senhor acha não, né, modo de falar, mas tecnicamente, né, que é passível de avaliação do dano psíquico no periciado, na vítima, enfim? Bom, é uma perícia como outra qualquer, uma perícia psiquiátrico-forense como outra qualquer. Como que essas perícias são feitas? Então, é um exame direto dessa pessoa que possivelmente sofreu um dano psíquico. O exame psíquico, o exame pericial, ele é um exame completo, mas seja no caso de um dano psíquico, seja no caso de um crime. O caminho é um só. Como que se faz esse exame? Não é difícil. É apenas seguir um determinado método. O método melhor que existe é, primeiro, ler o processo para ver o que está acontecendo. Uma pessoa não pode alegar dano psíquico ou inimputabilidade em um processo se essa pessoa ela não tiver ou cometido um crime ou sofrido uma lesão que leve ele a dano psíquico. Então, é preciso ler o processo sempre. Todo perito tem que ler o processo. É o ponto de partida para saber o que tem lá dentro, o que eles querem e como resolver aquela dúvida médico-legal, não é? Então, a primeira coisa, conhecer o processo. E depois examinar a pessoa, o indivíduo, de uma forma minudente. O que é um exame minudente? Colher os antecedentes pessoais. Como nasceu, se foi um parto distóxico, se foi um parto normal, se teve problemas durante a gravidez, problemas a mãe. Por exemplo, se teve uma doença infecto-contagiosa que poderia afetar o feto. Bom, escolaridade, eu vou resumir porque são vários itens, mas escolaridade, aplicação no trabalho, como foi o relacionamento familiar, se tem criminalidade, uso de drogas, alcoolismo, criminalidade pregressa, enfim, o histórico do indivíduo, uma anamnese sabendo o histórico do indivíduo. Mas isso só é suficiente? Não, claro que não. É preciso fazer uma inspeção física. Nessa inspeção física, vai ver se tem alguns elementos físicos que possam repercutir no funcionamento mental. E tem uma série deles. Por exemplo, traumatismos de crânio, alguns casos de problemas glandulares, endócrinos, etc. Infecções, etc. Para saber se tem. E eu gosto muito de pesquisar sempre determinados estigmas físicos de degeneração, que depois eles vão, como peças de um quebra-cabeça, ajudar a formar a imagem. Bom, pois bem, eu vou caminhando rápido para a gente poder conversar sobre outros temas. Não, fica à vontade. Depois do exame físico, vem o exame psíquico completo. Então, examinar o indivíduo, pensamento, sentimento, intuição, memória, senso-percepção, planos para o futuro. E aí aparecem as deformidades psíquicas, se tiver, né? E humor, etc. Fazer um exame psíquico completo. Mas só isso também não está completo. O exame dos
antecedentes hereditários são interessantes e fundamentais, porque pode ter alguma doença hereditária na família, doença que leve para o lado dos transtornos mentais, que são significativas. Então, eu costumo dizer, são peças de um quebra-cabeça que essas peças vão se encaixando e formando uma imagem, e fica depois fácil concluir e articular aquilo que se chama, entre aspas, discurso médico com, entre aspas, o discurso jurídico, e ver o que deu e o que não deu. Perfeitamente, né? Porque é o nosso grande desafio, né? Fazer essa intersecção, né, dos conhecimentos e traduzir, né, para a autoridade requisitante o que a gente fala, né? Que o Medicase, ele é complicado para a maioria, né? Mas é interessante, muito legal. O senhor acha que, a partir dessa questão, né, muito bem pontuada, do exame completo e tudo, eu imagino que deve ter uma grande dificuldade em algumas situações no estabelecimento do nexo causal, né? Ou não? Como é que é para isso? A pergunta é maravilhosa, porque pode não haver nexo causal. Se não há esse nexo, não é o fato de ter uma determinada patologia que vai levar, no caso, a dizer que aquele dano psíquico é relacionado àquela vivência dolorosa ou não. E isso em tudo. Na verdade, na medicina legal e na psiquiatria forense, que é a minha área, se não houver nexo causal, não pode, não pode concluir favoravelmente. Eu vou dar uma explicação melhor do que é um nexo causal e por que ele é fundamental no exame psiquiátrico forense. Eu vou pegar 2 doentes mentais, tá certo? 2 doentes mentais que estão internados num determinado hospício. Um esquizofrênico e um epilético, psicose epilética. Eles estão lá legalmente, tudo direitinho e tal. O que aconteceu? O esquizofrênico, em delírio de perseguição, achando que aquele epilético estava perseguindo, pondo veneno na comida dele, o que ele faz? Ele vai tirar satisfação, agride o epilético, que empurra o esquizofrênico, cai, bate a cabeça na quina da cama e morre. Então, houve um crime, ou um assassinato, alguém morreu, etc. E se nós fôssemos levar diretamente doença mental desse epilético psicótico à inimputabilidade, o que aconteceria? Ele receberia aquilo que se chama medida de segurança e poderia ser transferido para o manicômio judiciário, quando, na verdade, ele agiu em legítima defesa. E em legítima defesa ele vai ser absolvido. Você fala de nexo causal. Por exemplo, uma pessoa eu examinei hoje, ele alega dano psíquico. Está péssimo. Está péssimo. Não sai de casa, tá pânico, aquela famosa conduta da evitação, está deprimido, etc. e tal. E alega que foi por um motivo dele ter sido perseguido ou excesso de trabalho onde ele prestava serviço. Então, ele ficou desta forma por excesso de trabalho onde ele prestava serviço, então está processando a firma por dano psíquico durante o trabalho. Aí, examinando o que aconteceu, o que não aconteceu, e ele, na verdade, essa pessoa estava assim porque tinha acabado há poucas semanas, né, quando ele começou, de fato, a desenvolver esse estado mental patológico, ele tinha acabado de brigar com a amada dele. A amada dele tinha, enfim, não deu certo e tal, e ele sofreu
de uma forma terrível. Então, o nexo causal daquele estado patológico dele era devido àquele rompimento afetivo que ele teve, e nada a ver com o trabalho que ele prestava. Então, o perito não é só saber o que tem e o que não tem naquele momento do exame, é articular, volto a insistir, o discurso médico com o discurso jurídico. Nesse caso, não há dano psíquico nenhum, ainda que ele esteja sofrendo mentalmente. Sem dúvida. É um grande desafio, né? Diferenciar isso na perícia em si. Muitas vezes não tem acompanhamentos, né, com o psiquiatra. Tem uma dificuldade muito grande, né, na história, né, da evolução daquela doença psiquiátrica, né? Bom, examinando, você está com 2 anos de formado, não é isso? Sim. Diz que o caminho dizem que o caminho se faz andando. É preciso, tudo isso, essas dúvidas, elas são absolutamente naturais, mas você depois vai ver, de tanto fazer aquilo, que é simples. Eu me lembro quando eu me formei, logo quando eu fui para o Hospital de Juqueri, e no manicômio judiciário, eu queria aprender psiquiatria. Então, fui no lugar onde tinha o maior número de doentes mentais. Na verdade, eram 13 mil. E eu achava uma beleza aquilo. Para mim, era. Você sabe que os médicos gostamos disso, de casos, né? Exato. São apaixonantes. Eu me apaixono sempre. Eu estou me apaixonando toda hora. Eu vejo algo que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode coisas novas? Tem. Claro que em menor intensidade, mas sempre tem. Mas eu me lembro que eu fiquei absolutamente perdido, sem saber o que era ou o que não era. E isso me levou a estudar, a começar a compreender, a fazer perícias, perguntar, né? Principalmente ler bastante. E depois não há dúvidas. O que existem são dificuldades, porque não adianta você, como perito, estar convencido. Você é perito também. Não adianta você estar convencido. Você tem que convencer. Esse é o problema. Eu tenho certeza que esse indivíduo é doente mental. Mas não adianta eu estar convencido, eu tenho que convencer. E para convencer, muitas vezes é difícil, porque são casos limítrofes que ficam entre a doença e a normalidade, ou você não tem muitos dados que para você são nítidos, alguns até sinais patognomônicos, mas você não consegue transmitir. Então, isso tem que. Mas essa habilidade vai, à medida que você vai trabalhando, você vai adquirindo. Agora, eu costumo dizer também o seguinte, Yuri, eu, enfim, sou médico, mas entre uma amidalite e uma tíbia fraturada, eu sei que uma é da cintura para baixo, outra da cintura, eu não entendo nada, mas sou curioso. Mas, por outro lado, quando a gente... Isso é natural, né? Quando a gente segue a especialidade, a gente acaba... E isso é engraçado porque na medicina é motivo de brincadeira entre nós, né, doutor? E não poderia ser diferente, né? Mas é verdade, né? A gente acaba tendo essa especificidade nas coisas, né? Ô, Yuri, você está fazendo... Então, agora eu vou entrevistar você. Manda bala. Você tem feito essas lives sempre? Na verdade, assim, eu fui convidado a algumas, a maioria foi convidado, agora eu estou começando a fazer no canal do YouTube, né? Sim. E o senhor é o segundo convidado. Bom, eu quero sugerir depois para você Sim, alguns temas e até mesmo pessoas com que eu certeza. acho que hoje nós estamos vivendo uma pandemia que é horrorosa, não Sim. é? É horrorosa. Você veja que nós estamos até uns 5, 6 meses atrás, nós estávamos indo à praia, Pois cinema, é. teatro, restaurantes, etc., festas, não é? E depois parou tudo, mudou tudo. Né? Então, e estamos todos
todos, porque mesmo aqueles que estão saindo, o mundo não tá igual. Enquanto não Sim, vacina, o mundo não é igual. Não é igual, enfim, tem que passar. E, naturalmente, que esse confinamento, ele, diz o velho Ortega y Gasset, que eu sou eu e minha circunstância. Ou seja, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E essas circunstâncias se modificaram tão rapidamente que as pessoas acabaram, muitas pessoas acabaram sentindo uma série às vezes, de problemas mentais, não sabem lidar sim, direito com isso. E é muito importante, na minha concepção, ter, nesses momentos, você que agora está com o seu canal, ter pessoas que possam levar algo de positivo para essas pessoas nesse confinamento, que eu tenho a impressão que vai ter mais uns 3 meses, até sair a sim, vacina e todo mundo sim. vacinado. Então, ontem eu fiz um encontro sobre suicídio. Muito legal. E o que eu acho que deve ser, neste momento, eu acho que espalhado, preconizado, são técnicas, eu não vou dizer alternativas, eletivas, para tratar de pessoas e desses problemas que essas pessoas têm tido nesse mundo virado de cabeça para baixo. Sim, E quando eu fui estudar essas técnicas eletivas, que não são medicamentosas, tá certo? Porque o medicamento ele é específico para determinados casos e o mínimo possível em psiquiatria, porque eles têm um efeito colateral imenso e isso não é bom. Então, outros tratamentos eletivos. Então, por exemplo, musicoterapia, arte-terapia, tratamento com determinadas ervas, que não são. Você fala, poxa, mas ervas medicinais. Isso é hipocrático. sim, Então, e as pessoas, elas podem fazer até em casa. Então, eu sugiro para você, numa live que você venha fazer. Ontem eu estava falando e me lembrei de um grande amigo meu que ele tem o nome de um grande mestre que foi o que cunhou o nome neurose. É o meu querido amigo Romar William Cullen de la Piazza. E ele é casado com a Fábia de la Piazza, que também é craque nesta área, e fala muito bem também, nesta área, para poder dar dicas para as pessoas que estão confinadas, dicas simples, que eu não sou capaz de fazer, porque minha área é muito, muito diferente. E se você tiver depois oportunidade, com a certeza. Fábia Piazza vai dar um show falando sobre esse tipo de tratamento eletivo, não é um tratamento alternativo. Sim. Mas, desculpe, eu acabei te interrompendo, que eu estou Imagina, doutor, nós estamos aqui batendo papo e o senhor me trouxe um. à disposição. Muito legal, doutor. Obrigado pela recomendação e com Eu, certeza vou entrar em contato. é uma jovem que vai poder trazer dicas para como fazer dentro dessa loucura, não Sim. é? Isso eu acho bem importante. Mas, por favor. Não, mas o que o senhor falou é de fato, né? Nós estamos aqui fazendo esse evento, muitas vezes poderia ser ao vivo, né? E a gente Pois é. acaba Olha, eu tenho fazendo assim. saudades daqueles eventos ao vivo que você fazia em Santos, que é como se diz, o auditório bombava. É verdade. Porque eu não gosto de falar enfim, na tela, eu gosto de contato com Sim, aquela. Você sente a temperatura
né, das pessoas. Eu acho aquilo... Mas eu tenho certeza que vai voltar. Sim, sim. Eu acho que é uma questão de tempo, que nem eu também concordo com o senhor. Acho que é uma questão de alguns meses. Aí, se Deus quiser tudo der certo, essa vacina aí ter bons resultados, vai ajudar a gente, né, doutor? Inclusive, eu recomendo o pessoal que está assistindo, que vai ver depois o nosso papo aqui, que assista essa live que o Dr. Guido fez ontem. Está no canal da Associação Paulista de Medicina, é sobre o suicídio, né? Nós estamos, afinal de contas, até será uma coincidência ou não? Em Setembro Amarelo, nós aqui conversando com o senhor, né, professor, da questão da psiquiatria e desse tema importante, né, da prevenção do suicídio. Então, assistam lá, que vale muito a pena. Foi muito legal. O senhor trouxe aspectos históricos e, inclusive, comentou da questão da atividade física, né, doutor, que é muito importante. Atividade física é fundamental para todos. Sim. Em todas as idades. É fundamental. É o famoso mens sana in corpore são, né? Isso é fundamental. E é preciso fazer. Claro que pode dar preguiça, é mais gostoso ficar dormindo, e dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas é preciso pôr o corpo para trabalhar. Isso daqui eu acho fundamental. Eu sinto falta, nesse momento, quando eu estudei em Santos, eu costumo dizer, eu vou falar mais uma vez, eu estudei em Santos, até não sei se foi você que me fez a pergunta num desses encontros que tivemos lá na cidade, aí na cidade de Santos, onde você... Sim. Você está em Santos agora? Não, agora estou em São Paulo. Estou em São Paulo. Na residência. Em Sim. Santos, eu me lembro que alguém me perguntou o que eu tinha aprendido de bom na faculdade. Claro que muita coisa, mas a minha resposta foi jogar frescobol na praia e nadar na areia e nadar no mar. E eu sinto, e esse é muito bom, e eu sinto falta justamente deste mar e de dar umas braçadas, fazer umas travessias. Então, eu sinto esta falta no meu próprio corpo. Eu procuro aqui andar, vou até o clube nadar, mas piscina é outra coisa. Piscina parece passarinho dentro de gaiola, né? Não dá certo. Tá? É verdade. É outra emoção, né, doutor, no mar? Mas me conte um pouquinho. E você, quer dizer que você está na medicina legal? Exatamente. Estou no programa de residência médica em medicina legal e perícia médica, né? Aqui no Hospital das Clínicas, da USP. Por enquanto, infelizmente, é o único programa de residência que a gente tem, né? E aí a gente acaba passando em diversas práticas periciais, inclusive com a psiquiatria, né? Então, apesar de eu não ter passado na psiquiatria forense, não ter seguido a psiquiatria, pelo menos eu consigo, hoje eu sou obrigado a estudar bastante sobre. Então, mas você tem uma excelente formação, sua formação é excelente, e você é um dos que leram o nosso Filho de Papel 80. Mas eu falei que tinha uma história para contar desse Filho Por de Papel. Por favor, fique à vontade. Porque isso, eu sofria muito ataque de colegas distantes, não os próximos, porque Sim. talvez por algumas polêmicas na minha maneira de ver a epilepsia, de ter feito algumas modificações na classificação e de ser um apaixonado, um eterno apaixonado pela loucura, por esse mundo fascinante dos doentes mentais, por ter vivido aquele santuário que foi o Hospital de Juqueri, pelo menos na época que eu fui, que eu costumo dizer que lá eu nasci profissionalmente, né? Foi o meu berçário, foi a minha casa e o meu santuário. Então, talvez eu tenha sofrido uma série de ataques, até mesmo pelos artigos que eu defendia determinadas teses que continuo defendendo até hoje. E já tinha escrito dois, três livros, mas menores e tal, e chegou uma hora que me veio aquela necessidade imperiosa, interna, de ter que escrever um tratado. E, na época, eu já colecionava livros de psiquiatria e de psiquiatria forense e medicina legal. Não são muitos, editados no mundo. Não são muitos, porque eles vêm à luz de 15 em 15 anos, de 10 em 10 anos, depois eles são reedições.
E eu falei, eu preciso escrever de qualquer maneira, eu precisava escrever. E falei, tá bom. E comecei. Ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a história. Foi muito rápida. Essa primeira parte foi muito rápida. Eu escrevi, aquele prazer em escrever sobre história, os livros, os clássicos. E terminei. Aí, depois, Noções Gerais de Psiquiatria Forense também foi muito rápido, que eu digo que foram 2 anos e meio, mais ou menos. A segunda parte, Noções Gerais de Psiquiatria Forense, também foi rápido, porque era meu dia a dia, como faz uma perícia, o que é imputabilidade, o que é dano psíquico, dano moral, enfim, simulação de loucura. Foi indo. Quando eu terminei, meu amigo Yuri, a segunda parte, parece que eu acordei de um sonho e falei, meu Deus do céu, falta tudo. Falta a terceira parte, que é a junção de toda a psiquiatria com os mistérios da justiça, com as causas judiciárias. Falei, falta tudo. Eu tenho que descrever as doenças e articular a parte médica com a parte jurídica. Minha palavra de honra para você. Talvez eu nunca tenha falado isso. Olha. Não dá. Não dá. Não dá. Já tinham se passado 4 anos, talvez. Até que falei, não dá, eu vou editar as 2 primeiras partes e acabou. Mas eu não conseguia dormir. Então a minha consciência, você tem que fazer, se você não fizer, você vai ser um fracassado. E não tem tratado de psiquiatria forense, civil e penal em língua portuguesa. Não são todas as línguas que têm tratado de psiquiatria forense. Claro, os americanos não têm, não existe. Bom, mas vamos lá. Aí eu cheguei, eu tenho que fazer. E aí eu me lembrei dos meus belos dias em Santos. Eu ia nadar no mar. Eu fazia pequenas travessias. Eu me lembrei que existe, quando você faz travessia, você cai na água e você vai sair num outro lugar lá para frente. Exato. Não é? E aí tem um determinado momento que você está no meio do caminho, que é a mesma distância de você voltar para a praia, de você seguir em frente e sair aonde você queria, ou de você voltar para trás. Exato. É o ponto X. Claro que isso se conquista devagar, não é? Enfim, não é que você vai e pega, porque senão você pode ter nadador de piscina, não, você vai devagarzinho, você conquista e sabe, é uma coisa adorável, porque é um outro estado quando você. Bom, mas aí eu me lembrei das travessias, né? Aí eu falei, e nesse ponto você tem que ir, você tem que sair, você não pode ficar lá parado no meio da água. E aí eu me lembrei, falei, não, vai, metodicamente, vai, que você vai sair aonde você quer. Não é? É igual a dúvida metódica de Descartes. Se você está perdido numa floresta, seja de sentimentos, de pensamentos, seja do que for, você só tem uma saída. Trace o caminho e siga em frente. Porque se você não sair na cidade onde você queria, você não vai ficar perdido em círculos dando volta. Então eu falei, vai. E me propus a fazer X páginas por dia, ou fazer X temas por dia, até terminar. Muito bem. E fiz. E fiz. E, claro, cada vez que você abre um capítulo, num tratado tem coisas novas. Porque você tem, por exemplo, você tem as filigranas, e eu queria ser honesto comigo mesmo e não deixar nada. E fiz dentro do meu limite, dentro do meu pequeno limite. Bom, muito bem. Aí, tudo bem, tudo em ordem, terminei. Terminei? Acabou? Não. Aí veio um sentimento extraordinário. Extraordinário de mal. Eu não posso morrer. Eu falei, não posso morrer de jeito nenhum. Porque se eu morrer, ele estava pronto. Falei, se eu morrer. Porque esse não é um livro de leitura, igual um romance. É um livro de consulta. Exatamente. Tenho que fazer o índice remissivo, o índice com verbetes. Por exemplo, esquizofrenia, página tal. Esquizofrenia bifrênica, página tal. Então,
você tem que fazer o índice remissivo, né? Os verbetes. E eu não podia morrer, porque se eu não tivesse feito o índice remissivo, o livro não valeria absolutamente nada. Porque ninguém vai ler. Você queria, por exemplo, você quer procurar uma determinada palavra, Sim, anosognosia. Você quer sim. procurar. Como é que você vai ler o livro inteiro para achar uma palavra no meio de uma folha? Você tem que ir para o índice remissivo. Bom, aí, meu amigo Yuri, foi uma outra briga, porque para fazer o índice remissivo, Eu acredito. depois que ele ficou pronto, eu fiz assim. Sabe quando você respira, fala, ai, mas aí o livro já não te pertence mais. Sim. Por isso que eu digo que é um filho de tinta e papel. Mas Com aí, certeza. enfim, cumpri a minha missão para mim mesmo, para mais ninguém, para mim, minha palavra de honra. E obrigado por ele estar aí com você. Imagina, doutor. Isso aqui, para mim, tem muito significado, tanto profissional como de sentimental mesmo, pela história, né? Por ter me inspirado a seguir a área forense da medicina, né? E que interessante saber dessa história. Obrigado por compartilhar, doutor. Isso aí é muito legal, porque, como o senhor bem falou, é uma obra que é única em língua portuguesa, né? E assim, a gente sabe da qualidade que é escrita. Eu recomendo fortemente, mesmo quem não for seguir a área forense, ter esse livro muitas vezes. Pelo menos o psiquiatra, né? Mesmo que ele seja assistencialista, é interessante ele ter esses conhecimentos, essa noção, né? E também quem gosta de história da medicina, porque tem tudo aqui, especialmente história da medicina legal e psiquiatria forense, né, doutor? Tem tudo aqui. Obrigado. Obrigado. Realmente Mas estou à sua disposição, Yuri. legal, doutor. Doutor, deixa eu perguntar uma outra coisa, só em relação ao do que a gente tem visto muito, a gente discute muito na residência, aquela figura que os europeus usam muito em relação a dano, né, do quanto Dolores. Existe alguma correlação desse conceito com o dano psíquico sob a ótica do senhor? O que o senhor acha? Assim? Você pode explicar melhor para mim? Eu não entendi a sua frase e talvez eu Esse não sei o que quer é um dizer. conceito que diz sobre os sofrimentos, o conceito basicamente de quantum dolores, que se fala na escola Quanto portuguesa, é isso. Fala da questão do sofrimento físico, aliás, mental, tal? na época do ocorrido. Então, ela sofreu um acidente, sofreu uma internação, e naquele período aquilo poderia ser quantificável. Na escola portuguesa, lá, eles até quantificam em graus esse nível de sofrimento, né? Mas ele diferenciaria, né, da questão de dano psíquico, porque o dano psíquico seria um conceito maior, eu acredito, né? Seria uma avaliação muito mais ampla, né? A sua pergunta é muito importante, muito boa. Sim, existe. Existe. Existe, você tem danos, vamos chamar assim, menores e maiores. Sim. E é preciso quantificar, para poder você, para a justiça, distribuir o justo. Não tem cabimento você ter, digamos, um ressarcimento do dano único para todos os tipos. Não, isso sim é mensurável. E na sua área da medicina legal, você deve trabalhar com isso, nessa mensuração de dano, porque o Instituto Médico Legal de São Paulo, da USP, onde você faz residência, só tem craque. Sim. Só tem craque. Eu tenho uns amigos craques que trabalham lá, que são ótimos. Lá é um aprendizado de primeiríssima linha. Eu estive lá no meu início de formatura, lá na medicina legal, eu quase fui assistente. O professor de medicina legal da época, Sim. ele me convidou. Aí eu fui. Ele falou: olha, você precisa assistir às aulas e tal, e frequentar o Instituto Médico Legal, mas não era aquilo que eu gostava. Eu gostava de psiquiatria forense. Mas acabei indo. E achei também interessante, mas era ser professor. Eu nunca quis. Mas, em todo caso, estava lá. Eu era novo, não sabia o que queria. Bom, aí o professor morreu.
veio um assistente dele, não me convidou mais. Mas aí em Santos me convidaram. O professor de psiquiatria me convidou e falou: olha, eu quero que você venha dar aula aqui, mas você tem que começar a assistir umas aulas e tal, e você prepare uma aula bem bacana para você dar para os alunos. Eu acho que era quarto ano que tinha psiquiatria. Yuri, palavra de honra para você. Eu fiz o que o melhor eu podia. Fiquei assim, 10, 15 dias preparando uma aula de psiquiatria, a melhor que eu poderia dar para os alunos do quarto ano. E na época, eu não sei se agora tem, não deve ter mais, tocava uma campainha com o fim da aula. Agora não tem mais. Não tem mais. Mas tinha uma campainha que marcava, era muito rígido o horário, começava às 8, terminava às 9, e assim por diante. Então tinha, e aí eu fui, aí o professor, eu dei uma aula, dei o máximo de mim e tal, estudei tudo para dar aula. Aí, quando tocou o sinal, aí o professor falou, gostou e tal, e falou: olha, quem quiser ficar para fazer pergunta para o doutor Guido, e eu me sentindo todo maravilhoso. Fazer pergunta para o doutor, fique aqui para fazer perguntas para ele. Yuri, só ficou um. Nossa. Tá. Assim não tem jeito. Aí eu fui embora. Eu falei, de jeito nenhum, aula não dou mais. Mas eu estou falando tudo isso para lembrar que a gente estava falando do Instituto Médico Legal, que você está trabalhando, só tem craque. E eu tive uma passagem por lá, não é? Mas a minha área é especificamente a psiquiatria forense. E é uma você sabe, isso é interessante, você deve saber isso porque você conhece bem. A psiquiatria forense, ela nasceu no ventre da medicina legal. Sim. Tanto é que os livros do século XIX sobre psiquiatria forense é Medicina Legal dos Alienados. Eu tenho vários, muitos que eu digo foram publicados. E ela nasceu no ventre. Né? E o primeiro o primeiro livro, eu tenho o primeiro livro de psiquiatria forense editado no mundo, que é de Paulo Zacchia, que é o pai. Eu tenho pena que eu não separei aqui para mostrar para você, mas é extraordinário. Que legal. E ele são no Questões Médico-Legais, né, de Paulo Zacchia. 1625 foi quando foi escrito esse livro. São 6 livros e ele, no livro 2, está dos males da razão, que é o primeiro livro de psiquiatria forense editado no mundo. E esse livro deu cartas até a vinda, e ele continuava ainda como medicina legal. Ele continuou até a virada do século XIX para o século XX, quando veio Richard Kraft Ebing, que separou completamente a mãe medicina legal da filha psiquiatria forense. E fez o grande tratado de psiquiatria forense de Richard Kraft Ebing, que até hoje, mesmo lido a uma distância de 120, quase 130 anos, ele tem ensinamentos extraordinários. Sem dúvida, com certeza. É a base, né? A base é tudo, né? A base é tudo. E fiquei curioso com essa biblioteca do senhor aí, só deve ter preciosidade. Olha, no meu consultório, aqui eu estou no meu apartamento. No apartamento eu tenho poucos, tenho alguns naturalmente, mas não tenho muito. A minha biblioteca fica no consultório. Legal. E eu tenho essa parte separada de medicina legal, psiquiatria forense, que eu continuo no garimpo, firme. Como eu falei para você, eu estou querendo garimpar, eu volto aqui, um livro que não existe no mundo, porque eu gosto dos primeiros, que é o primeiro que falou sobre o termo neurose, que é de William Cullen. Ele falou pela primeira vez, o 1771, salvo o ledo engano. E ele existe para vender esse livro, mas você não encontra no mundo. Esse livro, até perguntei para o meu amigo Romário William Cullen de La Piazza, se ele tinha, ele falou que não tem. E a live que eu te falei, até para dar um reforço, é da Fábia de La Piazza, que sabe que é a esposa dele, querida,
a esposa dele, que pode fazer essa live com você, dando essas dicas não medicamentosas. Mas eu Legal. vou atrás de vários livros. Eu tenho o primeiro livro de psiquiatria, não psiquiatria forense. Psiquiatria forense eu tenho, mas o primeiro livro de psiquiatria, que é de Felipe Pinel. Nossa, grande nome, né? É um grande nome. E esse também foi um livro dificílimo de achar. Eu imagino. Mas pergunte, senão vou ficar falando dos livros, não paro mais. Não, mas eu acho isso aí é muito legal, doutor. Muito legal, muito interessante. Eu adoro isso, porque eu também sou um fã e gosto de livros e não tem jeito também. Eu tenho uma lista de livros de medicina antigos para garimpar também. Agora a gente fica com mais dificuldade de fazer isso, né? Mas eu imagino que muitos do senhor devem ter pego em viagens no exterior, eu acredito. Sim, mas esse livro de Pinel, que eu procurei durante 25 anos. Em todos os lugares que eu ia, em primeiro lugar, eu queria ir nos alfarrábios, para ver o que tinha para garimpar. Todos os lugares que eu fui, eu procurava ir. Às vezes eu viajava com meu pai e com a minha mãe, junto com eles, para acompanhar. Meu pai gostava muito também de livros, ele ia junto ou não ia, mas eu sempre ia. Mas aí, esse livro de Pinel, que eu carimpei, em tudo quanto é canto, não existia. Aí chega um dia, tem uma feira de artes no Clube Hebraica, e uma boa feira de arte que tem todo ano, e lá tinha um stand, uma banca, uma galeria de livros raros, que eu sou amigo dele, que é o Paulo Rosenbaum. Paulo Rosenbaum é um bibliófilo, é médico também, gosta de acupuntura, enfim, é uma pessoa extraordinária. E eu fui lá visitar o Paulo e ele chegou e falou: Guido, eu tenho uma coisa que você quer aqui. Eu falei: o que que você tem, Paulo? Né, que eu quero, porque, enfim, ele sabe dos garimpa há 25 anos. Aí ele me mostra o livro de Pinel, que é pequeno, ele me mostra o livro, e eu olhei, falei: nossa, a primeira vez que eu pego o livro de Pinel na mão, procurando a Bíblia, eu falei: é o próprio. Caramba. Aí, quanto é? Aí ele falou um absurdo. Sim. Devolvi e fui embora, óbvio. Sim. E não conseguia dormir. O livro, o livro fica. Você que é bibliófilo também sabe que as coisas ficam martelando na cabeça. Fica batendo, né? E não fica batendo. Fiquei com aquilo. Aí eu tinha umas economias, pequenas economias, até de sobra de viagem, um pouquinho de dólar aqui pingado aqui. Eu peguei tudo que eu tinha e fui lá no Paulo, no dia seguinte, a feira era 3 dias, encontrei com ele e falei: ô, Paulo, tudo bem? Você está com o Pinel aí, com medo que ele tivesse vendido para alguém? Falasse: não está. Quando ele falou: não, está aqui, eu já fui o primeiro alívio. Quando ele me deu na mão, eu fui ver o Pinel mesmo, primeira edição, capa original, Nossa. todo maravilhoso, conservação extraordinária. Aí eu peguei o dinheiro, pus em cima da mesa, falei: olha, tem um detalhe, eu vou sair daqui com esse livro. E se você não gostar, você chama a polícia, porque esse livro é meu. Você entendeu bem? Aí o dinheiro começou a contar, eu falei: estou indo embora. Ele falou: não, Guido, não faça isso comigo. Né? Puxa vida, eu estava querendo. Tem conversa, eu vou embora. E tem o Pinel, aí ele falou: tá bom, vai. Então esse livro está comigo. E é interessante que ele foi comprado, até a história do livro é interessante, que ele foi comprado em 1951. Esse livro é de 1801, não é até muito. 1801, que é o 9º ano da Revolução Francesa. Como aconteceu na Revolução Francesa, ele chama de... ele não chama de ano 1801, é 9º ano da Revolução Francesa. É extraordinário. Legal. Enfim, ele foi comprado na Suíça por um grande, querido amigo meu, psiquiatra, eu tive a honra de ser carregador de pasta dele, que deu aula na Faculdade de Medicina da USP, o João Carvalhal Ribas. Ele comprou em 1951 em Lausanne,
e depois ele se desfez da biblioteca, morreu, se desfez e apareceu no Paulo e eu comprei. O Yuri, desculpe, eu fico falando coisas que não era para... Imagina, nós estamos aqui para bater um papo, não é mesmo? A gente é amigo, a gente se conhece e gosta de trocar essas ideias, e eu adorei saber essas histórias todas aí, fiquei muito curioso. Essa biblioteca aí deve ser muito legal. Está convidado a vir tomar um vinho. Opa! Um café, dependendo da hora, à noite é vinho. Durante o Exato. Obrigado, doutor, com certeza. A gente, se Deus quiser, resolvendo esse grande problema que a gente vai conseguir marcar, né, doutor? Eu terei imenso prazer em recebê-lo. Imenso prazer. Você é um bibliófilo, estudioso, eu me lembro, volto aqui a comentar o que eu tinha dito no início, desde os primeiros anos da faculdade, você sempre muito estudioso, muito aplicado, bibliófilo, e sempre gostou do que fez, e engajado na política médica, nos eventos. Meus sinceros parabéns. Que você tenha muito sucesso nas suas lives e que ela possa trazer muito bem para as pessoas que vão te escutar. Obrigado, doutor. Para mim, isso não tem nem palavras do que responder para o senhor por tudo isso. Muito obrigado mesmo. Quem me dera tudo isso. Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui. O pessoal, bom, elogios imensos aqui para o senhor, para a live de uma forma geral. Uma discussão muito rica, a Letícia falando aqui. Ele gosta tanto do que ele gosta tanto do que está falando que nos cativa. Olha lá, ela falou. Eu agradeço quem está falando. Obrigado, imagina. A Letícia falou. Letícia. Letícia. Muito acadêmica de medicina. Grande abraço para ela. E aqui a gente tem uma pergunta. Olha só, doutor, eu vou colocar aqui. É esperado que ocorra melhora espontânea do quadro reativo ao longo do tempo? Faz sentido classificar como grave, baseado na duração? Faz sentido. Isso provavelmente ele está falando do dano psíquico. Faz sentido, sim, claro. Claro, se a duração é curta, enfim, é uma coisa. Se ela é média ou é longa, é outra coisa. E um detalhe, até foi bom essa pergunta, ela é boa porque ela leva a falar prognóstico. Conhecimento para adiante. Então, prognóstico, sempre procurar saber o prognóstico daquilo que está acontecendo. E também esse prognóstico, ele entra na mensuração do tamanho do dano. Naquilo que você acabou de falar agora há pouco, Yuri. Sim. Isso aí tem bastante importância na questão. O prognóstico faz toda a diferença na análise, né? Sim. Aqui a gente tem uma pergunta do colega, meu amigo, Dr. Roberto Neto, urologista lá de Santos. Ele pergunta para o senhor, grande abraço, Roberto. Doutor, boa noite. A síndrome de burnout pode ser considerada como dano psíquico? Obrigado e parabéns. Boa, Roberto Neto. Sim, pode. Desde que tenha nexo causal. Sempre atento ao nexo causal, porque ele pode estar com burnout. Burnout, o que é isso? Então, para explicar para o pessoal. A tradução literal, ela não diz o que é. Que seria burn é queimado fora. Seria uma inglesa que quer dizer queimado fora. Mas o burnout é o colapso mental e relacionado ao emprego. Então, relacionado às atividades empregatícias, que cai muito também para as perícias. Sim. Então, ele pode acontecer um excesso. Agora, claro que como o burnout, esse colapso mental, ele acontece durante o emprego, existe muita simulação. Em que sentido? De licença, saúde, aposentadoria. Então, o perito tem que ser de uma sagacidade ímpar para saber se ele não está entrando numa possível simulação. E, principalmente, na Justiça do Trabalho, porque isso vai cair na Justiça do Trabalho. Então, muito cuidado quando for examinar casos nos quais
são alegados essa síndrome de burnout, se não são simulações. E tem muito. A Justiça do Trabalho é danada. Muitas vezes eu já vi pessoas contando que na Justiça do Trabalho, que às vezes eles vão de muleta e esquecem a muleta depois na volta no elevador. Isso acontece, né? É complicado. Sim. É muita pérola, né? Perícia tem umas pérolas de vez em quando. Tem. Eu acho interessante essa questão do burnout também, doutor. Não sei que acaba indo de encontro do que a gente estava falando da situação que a gente está vivendo. Quantos, né? É lógico que aqui a gente está na especulação, mas quanto disso não vai ter repercussão no futuro e de profissionais da saúde nesse momento, né? Que passaram, né? Nossa, você tocou num ponto tão importante, porque, claro, e outro detalhe fundamental, que esses profissionais da saúde, todos, aí estão todos, os fisioterapeutas, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todos. Até de limpeza, auxiliar de limpeza, tudo, né? Exatamente. Todos. Sem esse... Desculpe. Os atendentes, eles não é só enfrentando, estando vis-à-vis com esses doentes, com essa doença que ainda não se sabe completamente o que é e como dominar. Sim. Não é só isso. E isso já é algo terrível. Você não sabe se vai se contaminar. Mas todas essas pessoas, ou a grande maioria, tem família. Então, é o medo de levar aquilo que ele sente no dia a dia, que você que trabalha também em hospital, que está na linha de frente, sabe que não é fácil levar aquilo e contaminar um parente querido. Então, isso é extremamente estressante. E esse estresse, ele ainda tem uma sobrecarga de horas de trabalho, de falta de descanso, de situações de aparamento, de vestimenta. Tudo isso é muito complicado. O psiquismo sofre com isso e pode sim levar a burnout e levar a colapsos mentais, sem dúvida nenhuma. Sim, é interessante isso aí, né? A gente vai acabar vendo as repercussões disso em perícias no futuro, né, doutor? Infelizmente, até como questão trabalhista, tudo, né? Tudo vai entrar nessa seara, né? E tem aqui vários comentários, a Juliana falando que amou a live, ó. O Johnny falando que nota 1000 para os dois, ó. O pessoal tá gostando. Tá? Temos mais uma pergunta aqui, inclusive, ó. Carol, FCMista lá, boa noite. Sou do 5º ano da FCMs e pretendo seguir na psiquiatria forense. Gostaria de saber se os danos psíquicos podem ser revertidos e se tem relação com a etiologia dos transtornos de personalidade. Se tem relação com a etiologia dos... Boa pergunta. Boa pergunta. Para a gente, boa, Carol, boa pergunta. Boa pergunta. Você foi caloura do Yuri. Foi mesmo. Você foi um bom veterano, Yuri? Eu espero que sim, né? Carol, bom, a gente... você faz uma pergunta muito importante. Primeiro, se você for seguir a psiquiatria forense, eu digo para você que é uma especialidade maravilhosa, mas não é uma plantação de couve. Que couve você colhe em 21 dias. É uma plantação de oliveiras. Ela demora para dar e depois você vai colher o resto da vida. Colher, que eu digo, não é nem material. O material também é óbvio que é extremamente importante, mas são as gratificações com os casos, que isso aqui começa desde o início, mas os frutos eles dão depois. Então, muito bem, faça psiquiatria forense, que é muito bom. Você quer saber se o dano psíquico eles podem ser revertidos? Alguns sim, outros não. Você sabe um dano psíquico irreversível? Por exemplo, um traumatismo de crânio, né, que com perda de massa encefálica não volta mais. E tem dano psíquico. Qual?
A pessoa ficou com uma série de deformidades mentais por traumatismo de crânio. Agora, outros podem ser revertidos. Então, tudo é fundamental que seja feito uma bela anamnese. Yuri, você consegue fazer mais duas perguntas? E eu vou te explicar por quê. Pelo nosso tempo, infelizmente, os compromissos, até por serem compromissos online, eu tenho que participar de uma reunião. Claro. Então, será que a gente consegue matar com mais duas perguntas? Matar, que eu digo, terminar com chave de ouro. Eu gostaria de ficar a noite toda conversando com você, claro, desse nível maravilhoso que estão surgindo, como o da Carol agora. É muito boa, mas eu, infelizmente mesmo, eu posso me comprometer a voltar um outro dia. Eu preciso preparar para essa reunião. Com certeza, doutor. O convite já está sempre feito. Duas perguntas. Com certeza. Tem aqui... Pode falar. Até como a gente tinha falado, né, da questão do tempo, a gente tinha combinado 1 hora e vamos seguir, né? A gente só fazer mais uma pergunta, então. Olha só que legal. Esse colega que já tinha comentado, ele é amigo, olha lá, do direito. Ele é estudante de direito da Universidade de Santa Cecília de Santos também. Já estamos em Santos em peso aqui, né, doutor? Será que o doutor Guido poderia falar um pouco sobre as pessoas consideradas fronteiriças? Posso sim, Johnny. Depois você faz mais uma pergunta e a gente encerra. O que você acha, Yuri? Pode ser? Claro, com certeza. Bom. O Johnny, boa, eu gosto muito de Santa Cecília, já tive a honra de ser convidado algumas vezes para fazer palestra. Vou aqui cumprimentar todos os alunos do direito na Neuza Bittar. A Neuza Bittar, que também foi, eu acho que foi professora sua, Yuri. Ela é uma craque. Já ouvi falar dela. Já ouvi falar, muito bom. E ela foi dar aula no Santa Cecília, e daí da aula é uma excelente professora. Olha, vou falar rapidamente dos fronteiriços, porque fronteiriço daria mais... Uma aula. Seria o seguinte, eu não tenho explicação melhor até hoje, ela é repetitiva, é sempre a mesma, mas é a que eu uso, que dá para transmitir para as pessoas o que é um fronteiriço. A natureza não dá pulos, a natureza não dá saltos, natura não facilita saltos. Isso é óbvio. Os neurônios amadurecem aos poucos, mielinizam, não é? O fruto também amadurece aos poucos, a criança cresce aos poucos, sem dar saltos. E assim também é na psiquiatria, de um modo geral. Então, onde termina a loucura, não é exatamente naquele momento que começa a normalidade mental. Da mesma forma que quando termina a noite, não é ali que começa o dia, existe a aurora, que é o interregno, é uma zona fronteiriça entre a noite e o dia. E esses fronteiriços psiquiátricos são esses habitantes da zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Ou seja, eles não são nem doentes mentais propriamente ditos e nem normais mentalmente. E tem uma série de características e tal, que, aliás, na pergunta passada ela também me fez e eu acabei não respondendo, que são esses portadores de transtorno de personalidade, que são chamados também, de uma maneira geral, de psicopatas, que eu não gosto desse termo. Eu gosto do termo condutopatas, porque a pateia, a patologia, ela está na conduta do indivíduo. Então, indivíduos que não deliram, não alucinam, não têm problemas de inteligência, vivem na sociedade e não são percebidos, mas, ao mesmo tempo, eles não são normais, né? Eles têm alguns distúrbios próprios, que são só os fronteiriços têm, que estão ligados aos valores éticos e morais, que eles não têm, ao extremo egoísmo, são indivíduos que só pensam em si mesmos, e a ausência absoluta de remorso em tudo aquilo que eles fazem. E, finalmente, desses fronteiriços, que diferencia tanto dos normais quanto dos doentes mentais propriamente ditos, eles não têm, isso é básico, sentimentos superiores de piedade, altruísmo e compaixão. Zero.
eles só pensam neles mesmos. Perfeito, doutor, perfeito. Ele até agradeceu aqui, ó. Ele colocou para a gente. Lembro de ter assistido algo sobre a série Investigação Criminal com o senhor, né? Aproveito para agradecer por essa excelente live. Abraços. Obrigado, Johnny. E perguntas mesmo, acho que chegamos ao fim, doutor. Temos aqui, a Carol vem me defender, ela falou que fui um bom veterano, tá vendo? Ainda bem. Doutor, eu não quero mais tomar o tempo do senhor, eu sei que a gente tem muitas oportunidades ainda, o convite está sempre feito, e com certeza, passando tudo isso, a gente pode se ver pessoalmente, se Deus quiser, né, doutor? Deus quiser. E eu agradeço muito mesmo, muito o tempo que o senhor dispôs aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante e trazer todas as experiências, essas histórias, muito legal. Acho que o nosso papo aqui, só o papo já vale muito, né, doutor? Então, eu agradeço demais. Essas histórias de santos, a gente que é de lá, a gente adora, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Yuri, pelo convite, por você ter me deixado assim tão à vontade para conversar, assim, uma conversa agradável. E muito obrigado de coração, agradeço todas essas perguntas. Desculpe se eu não posso responder as próximas, mas se Deus quiser, vão ter novas oportunidades. E quero dar um abraço apertado mesmo, virtual, ainda que virtual, bem apertado em todos os que estão nessa sala virtual conosco. Muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser. Com certeza, doutor. Com certeza teremos outras oportunidades, viu? Obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Grande abraço.